Olá, minha gente. Eu estou aqui hoje, né, por pedido de um amigo que queria muito, ele gosta muito quando eu falo de Maria de Magdala. E ele me pediu ontem, ele falou: "Ai, vamos nos encontrar amanhã para você falar de Maria de Magdala". E eu já falei de Maria de Magdala para ele, mas ele falou: "Eu gosto muito da história dela". E eu, particularmente, também gosto, porque Maria de Magdala representa para mim a força de vontade e a fé que fez transformar uma vida, né? Uma das maiores transformações, se não a maior, que consta no Evangelho. Porque Maria de Magdala, ela se modifica, né? Ela luta e vence todas as suas tendências interiores. E que não foi fácil, ela mesma relata isso. Muito bem, quem foi então Maria de Magdala? Magdala, uma cidade, né? Uma cidade próspera, onde aconteciam muitos negócios, onde se cruzavam muitas pessoas de muito poder. E ninguém sabia ao certo quando Maria apareceu ali, em que momento que ela apareceu na cidade, né? Os relatos passam a acontecer a partir do momento em que ela, né, começa a trabalhar como prostituta, pois conta em alguns relatos que ela havia sido noiva em outra cidade, abandonada pelo noivo, não havia restado muita coisa para ela, dada a época e os costumes da época. E Maria chega então a Magdala, né? Então, a partir daí, Maria de Magdala, exercendo a função de prostituta. Consta na história que ela era muito bonita, um cabelo maravilhoso, um corpo maravilhoso e que atraía atenção masculina. E Maria de Magdala, em pouco tempo, ela conseguiu ter condições financeiras de ter uma grande casa, com criados, tapeçarias, cortes de seda, perfumes. É uma casa rodeada, né, de árvores, né, de arvoredo, que quando ventava, perfumava a casa dela. E na casa dela era tudo com muita fartura, muita festa, e onde ela recebia muita gente, né, principalmente muitos homens interessados, né, em ter algumas horas de romance com Maria de Magdala. E ela estava neste ponto da sua vida quando ela um dia passeando, né, passeando com um oficial romano, já afastada da cidade, num daqueles carros carregados por escravos, né, ela escuta alguém gritar, né, senhora, senhora, né, e ela abre a janelinha, ela olha pela janelinha, é uma pessoa muito pobre, coberto de feridas, né? Vestido de uma maneira muito, muito pobre mesmo, né? Vestido de farrapos. E ele fala: Senhora, me ajude, né? Eu preciso de um dinheiro, porque a senhora sabe aquele homem, né? Então a notícia de Jesus já chegava nos lugares que Jesus curava, né? Olha, aquele Nazareno, ele vai estar na cidade próxima e ele cura a lepra. E eu preciso ir até lá, pedir que ele me cure. Aí Maria Madalena olha para ele e fala: Tá bom, eu vou te dar o dinheiro, mas se ele te curar, você volte para me contar, né? E joga uma moeda para ele. E volta para casa, né? Conta a história que Maria Madalena era atormentada por 7 demônios, né? E ela volta para casa e se aproximava o dia do aniversário dela, que foi comemorado com muitos dias de muita comemoração. E imagine o tipo de comemoração. Mas no final desse período, ela entrou num mutismo, né, num silêncio que ela costumava ficar em alguns períodos da vida dela. E dizem que é aí que os demônios estavam atormentando ela, né? Quando ela ficava desse jeito, né, ela ficava quieta, parada, não queria conversar, não queria comer, não queria falar. Os criados já sabiam, né, eles andavam descalços por dentro da casa e não podia receber ninguém, ela não era para chamá-la e nada. Mas neste dia, então, era subsequente à festa de aniversário dela,
Maria estava lá naquele mutismo, naquela coisa ruim, né, que ela não conseguia vencer, a casa com outra lamparina acesa, tudo, as janelas todas fechadas, as cortinas fechadas. E eles escutam, né, bater vigorosamente no portão, senhora, senhora, né? E a pessoa encarregada da segurança vai até lá e fala, olha, a senhora não vai receber ninguém hoje. Acabei de dispensar um príncipe. Não, mas eu preciso falar com ela. Ela pediu que eu viesse falar com ela. Não, hoje não. E a pessoa insiste, insiste. Ou a pessoa que está ali fazendo a segurança fala: olha, se você continuar insistindo, eu vou colocar os cachorros em cima de você. E volta, né? Volta talvez para olhar onde estavam os cachorros. E nesse momento de distração, aquele homem que chamava na porta, sem nenhuma ferida no corpo, que todo indicava que era o antigo mendigo, né? Ele corre e entra dentro da casa e começa a procurar pelo interior da casa a, a pessoa de Maria de Magdala. E a vê, né? Sentada numa poltrona, largada, né? Com os olhos semicerrados, e ele chacoalha ela: senhora, senhora, sou eu. A senhora pediu que se eu sarasse era para vir. E olha, eu não tenho mais nenhuma ferida. Senhora, acorda. E ela abre um pouco os olhos e fala, e ele continua, né? Encontrei com Jesus, ele me curou. Vamos lá, senhora, ele pode curar a senhora. E aqui a pergunta, né? O mendigo suspeitava, né, que Maria Madalena teria alguma coisa para ser curada, né? Algum mal na sua alma que precisava ser curada. E Maria de Magdala olha para ele e fala: como assim? O que pode ele fazer por mim? Como que ele pode me curar? A minha doença dentro de mim, né? Então ela estava se referindo que ela não tinha nenhuma ferida, né? E ele disse: senhora, vamos lá. Ele é o médico que cura as doenças da alma também. Vamos lá, vamos lá. Aí veio uma criada correndo, descalça, em silêncio. E ele pede para a criada: ajuda ela, né? Ajuda ela a se trocar. Vamos, senhora, ele está do outro lado do lago, Lago de Genezaré. Do outro lado do lago. E a gente pode pegar um barqueiro e chegar lá antes de anoitecer. E a criada veio, deu aquela roupa para ela se embrulhar, e todos vão até as margens do lago, e lá estava um barqueiro, eles entram no barco e atravessam, né, para a outra margem. E segundo Divaldo, ele fala poeticamente sobre esse momento, que naquele barco, né, estava o barqueiro, um ex-doente, né, um ex-leproso, e uma prostituta arrependida, banhados pelo luar, né? E chegam na outra margem e o mendigo tira ela do barco, porque quando ela olha a casinha de Pedro, onde Jesus está hospedado, ela hesita, né? Ela fala: o que eu vou falar para ele? E como, né? Indecisa, né? E o mendigo leva ela até na porta, empurra ela e ela olha na porta. A porta se abre, ela põe a mão, a porta se abre e ela vê um jovem, né? O jovem mais lindo que ela havia visto na terra, que isso não era só uma beleza física, era diferente, sentado num banco, e a luz do luar batendo, né, refletindo sobre ele, dava uma impressão angelical, era como se ele refletisse uma luz. E ele fala: entre Maria. Ela fala: ué, o senhor sabe quem eu sou? E Jesus responde: eu sou o bom pastor. Eu sei onde estão todas as minhas ovelhas. E ela fala: então o senhor sabe que eu sou uma desgraçada, né? Estou vindo aqui para dizer para o senhor que eu estou perdida, né? E a partir daquele momento, por breves momentos, Jesus conversa com Maria de Magdala. Explica para ela o que era realmente o amor. Explica para ela o quanto ela estava confusa em relação ao amor. Porque ela diz para ele: o senhor, se o senhor ver, olhar a minha alma, o senhor sabe o quanto eu desejo amar e ser amada. E ele sabia disso, ele fala: é real, né? O seu desejo é real. E ele fala para ela então: vá, Maria, ame muito, ame seus filhos. Ela fala: mas o senhor não sabe? Eu sou seca, eu sou estéril, nunca consegui ter um filho. E ele volta lá, compreendendo as dores dela, e fala para ela: cuide das suas irmãs, dos filhos das suas irmãs.
E ela entende, se levanta e já completamente modificada, já tem planos do que fazer a seguir. E ela vai embora e num trechinho ela olha para trás e ela vê Jesus na porta, ainda com aquela figura magnífica, né? Banhada pela luz do luar. Voltam com o mesmo barco. E no dia seguinte, a cidade de Magdala assiste um grande espetáculo, que foi Maria atirando pela janela tudo que ela possuía, que tinha sido adquirido com o dinheiro do erro, digamos assim. Quando ela jogou tudo, ela separou um vidro de perfume que ela havia ganhado da mãe, uma troca de roupa, me parece, e desaparece. E passa, então, segundo a história, a seguir Jesus, né? A ouvi-lo nos lugares onde ele falava. E cuidava das crianças, cuidava dos leprosos que estavam ali, buscava uma água, confortava alguém, e o tempo passou. Jesus é condenado, Maria estava lá, né? Aquela valorosa mulher que estava mudando tudo, né? No dia da crucificação de Jesus, Maria está lá. Mas entre essa conversão dela e o dia da crucificação, Jesus é convidado. É convidado para um jantar na casa de um influente homem, né? Ali da região. E Jesus aceita, ele leva alguns apóstolos com ele. Os apóstolos falam, Senhor, o que nós estamos fazendo aqui, né? Jantando na casa desse homem rico, né? E o homem rico observava, né? Observava Jesus, né? E pensava, olha, será que ele sabe, né? Ele sabe realmente das coisas, né? Nossa, nem a pessoa, o dono da casa, que tinha recebido Jesus e muitas pessoas influentes do lugar, estava cheio de questionamentos, né? Ele imaginava quem era aquele homem realmente. Quando de repente a porta se abre e entra uma mulher, né, em prantos, que é Maria, se ajoelha nos pés de Jesus e passa então a passar o óleo, né, nos pés de Jesus, e chorava tanto que suas lágrimas caíam nos pés dele, que ela enxugava com os cabelos. E todo mundo chocado, né, porque não era uma recepção para mulheres, né, naquela época tudo era muito rigoroso. E Jesus diz para ela, mulher, seus pecados estão perdoados. Mas quando ele começa a falar, aquele homem, o dono da casa, que também tinha sido um dos clientes de Maria, ele avança para Maria, para o lado de Maria, ele caminha para ela, porque a intenção dele era expulsar Maria. E Maria olha para ele e pensa, né? Se ele me expulsar, se ele fizer qualquer coisa, eu vou contar que ele também era um frequentador da minha casa, né? E o homem pensa assim, esse Jesus não é nada mesmo, porque se ele fosse alguma coisa, ele saberia quem é essa mulher, que essa mulher não é uma prostituta, ele não estaria aí acolhendo, né, o que ela está fazendo. Aí Jesus olha para ele, né, olha para Maria e fala para Maria, levante-se, mulher, pode ir. Seus pecados estão todos perdoados, por muito amares. Então, por muito amares, seus pecados estão perdoados. E Maria se levanta, cata suas coisas, né, o óleo e tal, e vai embora. E ele também, Jesus também se despede desse jantar e sai, né? E o dono da casa ficou assim, estarrecido, né? Julgando, então, que Jesus não era ninguém mesmo. Que história é essa? Ele tinha confortado a prostituta, né? Bom, passa-se mais algum tempo, Jesus entra em Jerusalém, né? É traído, ele é entregue praticamente, né, para o Sinédrio, ele é julgado à revelia, né? Jesus não teve um julgamento justo, foi ter sentenciado e morre daquela maneira. Aos pés de Jesus, várias pessoas, né? A mãe, Marta, Maria, mãe de André, Maria de Magdala. Zaqueu, que qualquer dia a gente vai contar a história de Zaqueu. Zaqueu também estava lá. Zaqueu e Maria Madalena perdidos nas lágrimas. Por que aconteceu isso? Como que alguém pode matar um ser como Jesus, que é pura bondade, puro amor, né? Eles estavam inconformados, né? E aí acontece o grande temporal, né? Que as pessoas todas correm. Era época de Páscoa, os corpos não podiam ser tirados das cruzes,
porque não podia se fazer nada naqueles dias. Mas José de Arimateia, que tinha alguns, vamos dizer assim, algumas grutas, alguns terrenos para enterrar as pessoas, consegue um documento. E então, para retirar o corpo de Jesus da cruz, retira o corpo de Jesus da cruz, colocam na gruta, colocam uma pedra e as pessoas vão embora. Na casa onde se encontravam, estavam lá os apóstolos que não tinham assistido os últimos momentos de Jesus, Maria, né, as Marias, né, Maria de Magdala, Maria Madalena, Joana de Cusa, né, que vem ser a Joana de Ângeles, e elas, então, no dia seguinte resolvem voltar, né, para embalsamar, mas embrulhar o corpo dele, passar os olhos, né, mas quando chegam lá, não tem nada lá dentro da gruta, né, mas eu acho que apesar da história falar que é no dia seguinte, deve ter passado um espaço de tempo de mais de um dia, né, mas Maria volta sozinha, né, para poder cuidar do corpo de Jesus. Quando ela olha que ela não vê o corpo, ela vê uma pessoa de costas que ela julga ser o jardineiro. E ela pergunta, Senhor, o senhor viu para onde levar o corpo do meu mestre? E quando a pessoa vira, ela vê que é Jesus. E ela fica chocada, ela vai, né, perto, ele pede que ela não o toque e que ela reporte aos outros que ele estava vivo. E Maria volta. E aí a grande questão, né, de Jesus ter aparecido para Maria. E eu já li em alguns lugares que a transformação de Maria foi algo tão profundo que Jesus a recompensa dessa maneira, ele aparece para ela, né? E ela volta, né? Ela volta lá para casa e fala, gente, ele não morreu não, ele apareceu, ele estava lá e tal, na porta do sepulcro e tal. E os homens, né, os apóstolos, né, ficam assim, imagine que ele ia aparecer para você, imagine, né, fazendo uma alusão à antiga profissão dela. Mas Maria, a mãe, né, diz para ela, sim, minha filha, eu acredito em você, me conte como ele está, né, como assim, né, e ela conta, né, e ela relata, e a partir daquele momento começa a grande saga de Maria de Magdala, porque ela quer também levar a boa nova para outros lugares, como os apóstolos estavam fazendo. Um ia para um lugar, o outro ia para outro, né? Maria, a mãe, foi ficar com alguns parentes. João, que recebeu a incumbência do Cristo na cruz ali, mãe, esse é seu filho, filho, esse é sua mãe. João entendeu que ele ia cuidar de Maria, mas ele parte para arrumar um lugar para ficar para depois vir buscar Maria, né? Ele demora um tempo para buscá-la. Maria Magdala ficou sem ter com quem contar, com ninguém, não tinha ninguém para contar. E ela passa a procurar emprego, mas ninguém dá emprego a ela. O passado dela condenava ela em todas as situações. E ela passa a pedir esmolas. E aí teve um dia, então, que ela não conseguiu nem um pedaço de pão seco. Então ela pedia, né, e as pessoas xingavam, gritavam, queriam bater nela, as mulheres principalmente, porque seus maridos haviam traído elas com ela, né? E ela então caminha até a praia, né? E imagina que ela iria morrer, porque ela não ia conseguir aguentar tanto tempo sem se alimentar. E quando ela olha, ela vê um grupo de pessoas se aproximarem, crianças, mulheres, idosos, percebe que a grande maioria tem lepra, né? Estava com o corpo todo marcado. E quando eles se aproximam dela, eles falam assim, eles pedem informação aonde encontrar Jesus. E ela responde para eles, ué, mas vocês não sabem? Ele foi assassinado há poucos dias. E o grupo entra em desespero, começa a chorar. Puxa, a gente veio atrás dele para que ele nos curasse. E Maria relata o que aconteceu. E nisso chega a guarda, né? Porque os leprosos não podiam ficar por ali. Eles tinham um lugar específico para ficar, o Vale dos Leprosos, que na época do Cristo contava com 15 mil leprosos. Então eles começam a retornar, né? Cavalos, né? Pessoas, e caminhando. E lá adiante uma criança vira para trás e abana a mão para ela. E ela também acena. E ela pensa, gente, o que eu estou fazendo? Vou com eles. Pois aqui, eu vou morrer aqui de fome, eu vou com eles. E fala, esperem, esperem, eu vou com vocês. E dali uns dias,
o Vale dos Leprosos, vê entrar, né, um grupo de leprosos, cansados, famintos, com dor, e uma linda mulher. E aquela linda mulher, a partir daquele dia, arrumou um suporte para que ela pudesse subir, e todas as tardes ela falava de Jesus para aquele grupo. Então ela falava, vós os leprosos, e passava a contar tudo que ela tinha ouvido Cristo falar por anos, anos. Até que um dia ela entra num lago, né, numa reserva de água, para tomar banho, e ela vê uma marca vermelha no colo. E ela olha, ela identifica, mas ela pegou uma varinha e espetou, né? Não sentiu dor. Ela sabia que ela tinha contraído a lepra. Não fez barulho. Voltou. À tarde, subiu no tabladinho lá, que ela subia para falar, e naquele dia ela mudou a frase. Nós, os leprosos, né? E continuou lá, cuidando, conversando, trabalhando, e a doença avançando. Quando ela já estava muito doente, ela exteriorizou o desejo de encontrar mais uma vez Maria e João. E todos os leprosos pediram que ela não fizesse aquilo, que ela ficasse ali, que ela estava doente. E ela propôs caminhar à noite, por conta do sol, do cansaço. E ela foi, começou a caminhar, naquela época era isso, né? O transporte era pouco. Caminhar. E as pessoas às vezes estavam com medo, às vezes andavam, às vezes jogavam pedra nela e tudo. E quando ela chega, né, perto da região onde Maria morava com João, ela já estava avistando as casas, mas ela cai, ela não consegue continuar. E alguém vai lá, né? Então ela murmura, né? João, João, Maria, né? E alguém corre lá, né? João está, o lugar chama Éfesos, né? E eles correm até a igreja de Éfesos e contam para João que tem alguém, né? Moribundo, morrendo. E João vem e a reconhece e leva para a casa de Maria, mas ela já não vê Maria mais, né? E ela passa algum tempo ali, né? Horas, e começa então o processo de desencarne dela. E ela, em espírito, ela sente que ela está voando, né? E de repente ela dá aquele baque, né? Como quando a gente está sonhando. E ela já está na praia onde ela viu Jesus, né? E quando ela olha, ela vê Jesus se aproximando de braços abertos e que diz para ela, venha Maria, hoje você vai entrar no reino do meu Pai. Essa então é a história de Maria de Magdala, né? A moça que fez um giro de 360 graus na sua vida, que lutou contra todas as suas tendências, que trabalhou até o último minuto em nome do amor, né? E aquele amor que Jesus propagava, né? Daquele reino de Deus que a gente precisa construir dentro do coração. Então essa é a linda história de Maria de Magdala, que a gente precisa tomar como exemplo, porque muitas vezes a gente fica deixando para depois as nossas mudanças. Então que essa história possa acompanhá-los, né? Sempre. E que a gente possa tirar muitos proveitos dela. Que Deus nos abençoe.